Podem sentar-se, por favor. Amados irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a festa da Páscoa. Celebramos aquele que é o centro da nossa fé, Jesus ressuscitado, vencedor da morte. E hoje, olhando para este evangelho, quero colocar em destaque a atitude de João Evangelista, um mais novo dos discípulos de Jesus, o que escreve este evangelho que nós acabamos de ouvir. João, é ele que escreve este evangelho, só que ele nunca se chama de João no evangelho que ele escreve. Vocês podem perceber que todas as vezes que João fala dele no evangelho, ele diz assim: o discípulo que Jesus amava. É assim que ele se sente, é assim que ele se identifica. É como se ele dissesse assim: se ama os outros eu não sei, mas que ama eu, ele ama. E é bom quando a gente sabe que Deus nos ama, quando a gente se sente amado por Jesus. É isso que nós deveríamos ter, o mesmo sentimento de João todos os dias. Então ele escreve: o discípulo que Jesus amava, é ele. É como se ele dissesse assim: sou eu, João. E hoje, narrando a ressurreição de Jesus, ele vai dizer algo muito interessante. São várias cenas dentro deste evangelho que tem muito a nos ensinar, com o qual nós podemos aprender muitas coisas. A primeira coisa é que o evangelho começa dizendo o seguinte: Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Quem aqui tem coragem de entrar no cemitério de noite? Vocês têm coragem? Não, a gente tem que ter medo dos vivos. Morto tá bom, no céu, beleza. Eu, se deixar, até durmo no cemitério. Não é problema não, né? O povo tem medo. Mas Maria Madalena não tinha medo. Sabe por quê? Porque ela amava demais Jesus. E quando a gente ama, não existe medo. Se você tem medo da pessoa que está ao seu lado, é porque não há amor. Se você tem medo de alguém com quem você se relaciona, é porque não há amor. Por isso que eu digo que as crianças não podem respeitar os pais porque os temem, mas porque os amam. Nós temos que respeitar as pessoas, não é porque nós temos medo delas, mas porque nós as amamos. É porque eu te amo que eu te respeito, e não porque eu tenho medo de você. E assim era Maria Madalena, sem medo. Porém, quando ela se aproxima do túmulo, ela percebe o seguinte: alguma coisa está errada, a pedra não está no lugar. Tiraram a pedra do túmulo, removeram a pedra. E quando ela olha de fora lá para dentro, ela vê Jesus não está mais lá. O que será que aconteceu com Jesus? Porque apesar dos discípulos narrarem de forma diferente, os evangelistas, narrarem de forma diferente a ressurreição de Jesus, não há uma testemunha ocular de como de fato ela aconteceu. Claro que depois viram Jesus ressuscitado, ele apareceu, mas no exato momento que ele saiu do túmulo, ninguém sabe ao certo como foi. Ninguém presenciou. Os soldados que estavam lá fora ouviram um barulho, ouviram um tremor, viram um terremoto, mas ninguém sabe. Então cada um escreve de acordo com a impressão que teve a respeito da ressurreição de Jesus, mas que ela é uma realidade, ela é. Portanto, Maria olha para dentro daquele túmulo e não vê Jesus, se desespera: será que o roubaram, levaram o meu Senhor? Volta correndo para junto dos outros discípulos e vai dizer a Simão Pedro e àquele que Jesus amava. Quem que era mesmo? João. Não o Batista, mas o evangelista, aquele que escreve o evangelho.
E aí Maria Madalena, olha, tiraram o Senhor do túmulo, não sei onde puseram. E quando ela diz isso, o evangelista João diz que os dois saíram correndo em direção ao túmulo. E aqui começam outras particularidades. O discípulo que Jesus amava correu mais depressa. Por que será? Porque ele era o mais novo, é claro. Depois dos 40, meus queridos. Depois dos 40, tudo começa a ir ladeira abaixo, né? A gente tem que cuidar. Pedro era mais velho, já havia passado dos 40, faz um tempinho. Correu mais devagar. Mas a diferença está em quando eles chegam ao túmulo. João, apesar de correr mais depressa, ele chega e não entra. Ele não entra por quê? Porque ele respeita os mais velhos. Porque ele respeita a hierarquia. Não sou eu que devo entrar primeiro. É Pedro, ele é o mais velho. Ele é o chefe. Quem dera se todos pensassem assim no dia de hoje, né? O respeito pelos mais velhos, né? Hoje em dia, se deixar, capaz de jogar o mais velho no buraco, né? Sai da frente, deixa eu passar. Não, João espera, e quando Pedro chega e entra, ele depois só é que vai entrar. Mas vejam as atitudes como são diferentes. João diz: Pedro entrou, viu as faixas de linho no chão e o pano de Jesus que cobria a cabeça dobrado, e só, ele diz isso só, porque ele não tem como descrever a reação do outro, ele não está no lugar dele. Mas quando ele fala dele, quando ele fala da sua pessoa, ele então fala algo muito interessante, que é o centro do evangelho de hoje. Ele diz assim: depois entrou também o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e ele diz assim: e ele viu e acreditou. Olha que interessante o que ele vai dizer. Ele viu e acreditou. Acreditou que na ressurreição, ele entendeu, Jesus não está mais morto. E é essa mesma fé que nós devemos ter, mas ela é particular de cada um. Não tem como eu te obrigar a ter fé, não tem como eu te obrigar a acreditar, não tem como eu te obrigar a crer que Jesus vive. Você tem que fazer essa experiência. Às vezes tem que entrar e olhar e enxergar e ver. Então hoje eu gostaria de destacar 3 atitudes acerca deste amor de João por Jesus, deste amor que o levou a buscar o ressuscitado. E essas 3 atitudes nós deveríamos aplicá-la na nossa vida diariamente. Primeiro, o que nós aprendemos com João hoje? Que assim como Paulo na segunda leitura nos ensina que devemos buscar as coisas do alto, e não a que está aqui, porque aquilo que está aqui passa, né? Não vamos levar nada daqui, né? Caixão não tem gaveta e caminhão de mudança não acompanha velório, né? Não adianta que o caminhão não vai atrás do seu caixão. Lá no buraco só vai caber mais ou menos nós, dependendo da pessoa que for, ainda vai dar trabalho para colocar. Não adianta. Nós precisamos aprender com João o seguinte. Primeiro, 3 atitudes. O amor tem pressa. Vamos repetir? O amor tem pressa. Nós não podemos perder tempo em amar. João corre mais rápido, ele vai com tudo aquilo que ele tem, com todo entusiasmo, atrás daquele que ele ama. Porque o amor tem pressa. E hoje a gente perde um tempo danado no amor. Depois eu amo, depois eu falo, depois eu faço, depois eu vejo, depois eu resolvo, depois eu digo. A gente não pode perder tempo, nós não sabemos se haverá depois. Temos que dizer: eu te amo, estou aqui, conta comigo, visitar quem precisa, estar ao lado de quem a gente ama, caminhar. Quem ama tem pressa. Vamos dizer de novo? Quem ama tem pressa.
Mas não é pressa de mandar o amor embora, é pressa de estar ao lado daquele que ama, das pessoas que ama. Agora tem gente que fica enrolando, enrolando. Não, o amor tem pressa. Não deixe para amanhã, vai que não tem amanhã. Então a primeira coisa é essa que eu quero que vocês guardem. Para viver como ressuscitado, devemos compreender que o amor tem isso. Se tem que dar alguma coisa para o amado, já dá amanhã, né? Tem que dizer alguma coisa para alguém, já diga a hora que sair daqui. Eu te amo, você é importante, olha que beleza. Não deixa o amor esperando, porque vai que não dá tempo. Segunda coisa, ele chega e depois já entra, depois de Pedro. Não tem medo de entrar no sepulcro, porque o amor não tem medo. Vamos repetir? O amor não tem medo. Se você teme, você não ama. Se você está do lado de alguém e tem medo dessa pessoa, sai desse enrosco. Larga a mão. Eu estou namorando, mas eu tenho medo do meu namorado. Larga desse traste. Não é assim que funciona, não, né? Eu tenho medo do meu marido, eu tenho medo da minha esposa. Amor não tem medo. Nossa, se eu fizer tal coisa, minha esposa me mata, né? O amor não pode ter. Vocês estão com medo de falar? Pelo amor de Deus, vamos lá. O amor não tem medo. Não tem medo. Se tem medo é porque não é amor. Então João não tem medo de Jesus, nem morto, nem vivo, nem nada. Ele o ama. Quem ama não tem medo. Quanto mais amor, menos medo. Então qual é a primeira atitude? O amor tem. O amor não tem medo. E aí diz a palavra de Deus assim: ele entrou, ele viu e acreditou, porque o amor tem fé. O amor acredita. O amor não perde a esperança. O amor não desiste. O amor não desanima. O amor não se dá por vencido. O amor tem fé. Então, 3 coisas que eu gostaria que vocês guardassem hoje, quando se fala de amor por Cristo ressuscitado e de amor para vivermos como ressuscitado. Primeiro, que o amor não tem pressa. O amor tem pressa. Última missa, depois da Semana Santa, o Tico e o Teco já estão quase entrando em coma aqui dentro. Vamos lá. O amor tem pressa. Agora sim, o amor não tem medo. E o amor tem fé. Pelo amor de Deus, não vai trocar as coisas que depois não funcionam, né? Ainda mais fala assim, o amor não tem pressa. Já tem aqueles que é devagar, quase parando. Aí que não casa mesmo, já faz 20 anos que está noivo, aí que não vai, né? Tem gente que, padre, quando já estamos noivos, faz 20 anos só. Falei, pelo amor de Deus, já vai fazer bodas de prata de noivado, né? E não casou ainda, vamos resolver, né? Então o amor tem pressa. O amor não tem medo. E o amor tem fé. Deu para entender? É assim que Jesus quer nos ver amando, com o mesmo amor do evangelista João hoje, aquele que se auto-intitula o discípulo que Jesus amava. Viver como ressuscitado é não perder tempo para amar, mas amar porque o amor tem pressa. É não ter medo e nunca perder a fé. Então, ame, não tenha medo e tenha fé, né? Deu para entender? É assim que se vive como ressuscitado. Em nenhum momento eu falei dinheiro, bem, coisas materiais. Não. Ame sem perder tempo, não tenha medo de Deus e daquilo que é o amor, mas tenha sempre fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.